Capacitivo. Se isso aqui for um capacitor puro. Se for um capacitor puro, o que vai acontecer? Então aqui primário fica igual aqui, secundário em carga. Se é capacitor puro, ó, vou aproveitar essa figura aqui. Ó. Capacitor puro, onde está a corrente do capacitor puro? A corrente do capacitor puro está para cá, né? A corrente I2 está para cá. Evidentemente que a força magnética motriz 2 está para cá. A força magnética motriz 2 está para cá. Que é igual ao M2 e 2. E naquela figura, se eu tive de inverter aqui, fisicamente, o que é uma inversão aqui? Se houve uma inversão, essa força magnética motriz agora ela sobe. Essa força magnética motriz sobe. E a dispersão aqui, ela desce. Então, essa dispersão aqui, eu vou mudar o sentido aqui. Essa dispersão sobe, tá? Essa dispersão sobe. E essa aqui, essa verde, sobe também aqui, ó. Então, na hora que essa ficou ao contrário, o que aconteceu? Eu troquei o sinal disso aqui, né? Na hora que eu troco o sinal com carga capacitiva, se essa dispersão é alta, o que vai acontecer com esse fluxo aqui, turma, em carga? Se agora eu troco o sinal dessa dispersão, o que acontece com esse fluxo quando eu coloco carga? Aumenta ou diminui? Em vazio, isso aqui é zero. Corrente baixa, desprezível. Se eu ponho carga, essa parcela agora é negativa. Esse fluxo vai fazer o quê? Vai aumentar. Se aumenta o fluxo, o que acontece com a tensão I2? Aumenta. Agora, só que o fluxo da dispersão secundária também mudou de lado. Agora está para cima. Então o que vai acontecer com a tensão I2? Isso aqui é mais. Vai subir mais ainda. Então, cargas capacitivas no transformador, quanto maior for a carga, maior é a tensão. Então você vai ver que eu vou pôr carga capacitiva, a tensão secundária sobe. Tá? Por quê? Porque agora a dispersão, o fluxo de dispersão, ele é magnetizante. Então nós chamamos que na carga indutiva, a dispersão é desmagnetizante. Por quê? Porque está fazendo com que a tensão secundária caia. E na carga capacitiva, ele é magnetizante. Então ele provoca uma magnetização. A tensão do transformador aumenta. Tá claro? Então, se você de noite, as linhas de transmissão, elas têm uma característica, quando elas são descarregadas, elas são capacitivas. Né? E durante o dia que são carregadas, elas são indutivas. Então o pessoal de estudo de linhas que chega a essa conclusão. Né? Então de noite, que tem pouca carga, né? As pessoas desligaram a televisão, as fábricas estão trabalhando, então a carga é baixa, as linhas ficam capacitivas, a tensão tende a dar uma aumentada. Tá? Então você pode queimar uma lâmpada e tal, porque você liga essa lâmpada à noite se você está perto de uma linha muito capacitiva. E durante o dia, ela inverte de sentido, ela fica indutiva, então a tensão vai bastante. Então quem reclama muito de variação de tensão, ele está no final de linha, ele está com toda a influência da linha. Quem está no final de linha, recebe toda a influência. Durante o dia a tensão cai bastante, fica indutiva. E durante a noite sobe muito, que é capacitiva. Então o cara realmente tem problema. Então, você está situado, sendo alimentado por um final de linha, ele tem problema. Ok? Bom, então, pessoal, com isso, nós definimos o que é regulação, né? Isso aí, posso falar aqui? Pode, né? Aqui não? Tudo bem? Então aqui, ó, o que eu defino como regulação? A regulação, né? A regulação é um valor percentual, né? Regulação. É o valor que eu chamo de V20 menos V2 sobre V2 vezes 100. Alguns livros fazem V20 menos V2 sobre V20. Normalmente, usual, tensão do transformador em vazio, tensão em carga, sobre tensão em carga vezes 100. Né? Então, se você fosse estudar a regulação, como nós vamos fazer, né? Então, a regulação em função da carga é assim, né? Então, aqui eu tenho corrente I2 de carga. Né? Corrente I2 de carga. Então, em vazio, a tensão seria V20, que era tudo que eu queria na vida, né? Tensão V20 constante para qualquer carga. Variou a carga, coloco 220 volts. Eu estou falando aqui, coloco 5 amperes, aqui, 10 amperes, aqui, 15 amperes. A corrente que eu coloco lá, a tensão fica plena. Agora,
Isso não é verdade. O que acontece? Para cargas indutivas, ele vai fazer isso aqui, ó, cargas indutivas. Cargas indutivas. Ele cai bastante. Cargas capacitivas, a tendência dele é fazer isso. Ele sobe, depois ele também, como o transformador satura, a tensão sobe e não sobe sempre igual, porque ele começa a saturar, né? Eu tenho a saturação. Então não adianta aumentar o fluxo, porque ele cai a tensão. Então ele dá uma subida, né? E num certo ponto ele cai. Isso é carga capacitiva. Carga resistiva, evidentemente que a carga resistiva fica num valor intermediário entre um e outro. Carga capacitiva, resistiva fica entre um valor e outro. Aqui é a carga resistiva. Então essa seria a tensão do transformador em função da carga. V2 em função da carga. Se você fizer o gráfico da regulação, que é aquela ponta ali, que aliás eu vou pedir para você fazer no relatório, né? Como é que é o gráfico da regulação? Regulação em função da carga. Aqui é a regulação em porcentagem em função da corrente de luz. Então, oi. V2 aqui. Tensão em vazio. Aqui eu estou sem carga nenhuma, tensão V2,0. E quando eu ponho plena carga, eu tenho a tensão V2. A V2 é a tensão em carga, né? Ok? A regulação em função de 2 vai dar assim, né? Se é carga indutiva, ela vai... Qual é a cor da indutiva? Essa aqui, né? A cor indutiva é assim, ó. Essa aqui é indutiva. Aqui eu vou ter a carga resistiva. E aqui eu vou ter a carga capacitiva. A capacitiva é o amarelo. Faz isso aqui. Capacitiva. Então, a carga capacitiva pode dar regulação negativa. Né? Por que regulação negativa? Porque a tensão em carga ficou maior que a tensão em vazio. Né? Se o V2 é maior que o V2,0, regulação negativa. Às vezes o pessoal estranha. Por regulação de menos 3%, que negócio é esse? Não é módulo? Não é módulo, não é físico mesmo. Tensão subiu em carga. Tá? Então a regulação fica negativa. Por isso que dá essa barrigada aqui. Ó. Okay? Aí quando começa a saturar, posso até, tem meios até de calcular qual é a carga ideal para passar por zero. Né? Essa tensão em vazio aí, então quer dizer, se eu não tenho uma tensão em vazio, essa condição então de capacitiva pode ter um valor negativo aí? Não, a tensão em vazio é a tensão sem carga. Eu desliguei a carga aqui. Tá, tensão em vazio. Se não tem ela, por exemplo, ela vai Mas ela, se eu ligar o transformador no primário, eu tenho tensão. É a tensão V2,0. Se eu meço aqui sem carga. Tá. Eu liguei o transformador. Tá, não pus carga no secundário. Tem tensão. Quem é tensão? V2,0. Agora eu liguei uma carga. É a tensão de carga, é a tensão V2. Isso. Você entendeu? Então eu liguei o transformador, tenho tensão em vazio. Tá? Se eu ponho carga no transformador, tenho tensão V2. Então o V2,0 é a tensão que eu tenho sem carga nenhuma. O V2 é a tensão que eu tenho em carga. Qual? Depende da carga. Para 1 ampere eu tenho um V2, para 2 amperes outro V2. Então o V2 eu estou variando. Ok? Tudo bem então? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o transformador e ligar 3 tipos de carga: resistiva, capacitiva e indutiva, e estudar a regulação. Você vai ver que a tensão sobe mesmo com carga capacitiva. Tá? Então realmente a carga capacitiva, ela tem um fluxo que ela magnetiza o transformador. E a carga indutiva tem um fluxo exatamente do mesmo tamanho, só que desmagnetiza, no sentido contrário. Só muda o sinal, um está para cima, um está para baixo. Tudo bem? Vamos falar sobre rendimento, que é o outro item do tópico aqui, né? Regulação e rendimento. Tá? A parte experimental é meio tranquila, viu? Essa parte da regulação é a parte conceitualmente mais pesada. O pessoal evidentemente tem mais dificuldade de entender o porquê disso. Né? Porque fazer um ensaio de atenção você vai ver, né? Você vai ver que sobe mesmo, que desce mesmo. Agora a questão toda é justificada.